Muito bem, ok. Sejam todos muito bem-vindos ao meu cantinho. Alguns ainda não conheciam aqui ao vivo a minha sala. Aqui é a sala da minha casa e aqui também vai ser a sala da diretoria da Escola Serenar. Pessoal, hoje é um dia muito especial e eu quis fazer essa aula ao vivo aqui para trazer bastante energia para esse dia, apesar de, vou ser sincera para vocês, o meu dia foi muito difícil. Quem aí está sofrendo os efeitos do eclipse, levanta a mão para eu poder ver, porque misericórdia divina que foi o dia de hoje? Silmara, aham. Gente, esse eclipse ninguém merece, mas não tem problema, porque eu entendi que a Serenar tinha que vir ao mundo num dia muito especial, e é o dia de hoje, um dia muito especial, um dia de eclipse total lá no hemisfério norte. O meu irmão está no Canadá, mandou para mim as fotos do eclipse, estava a coisa mais linda do mundo. E eu acho que faz jus a Serenar nascer na Terra num dia em que é um dia especial, é um dia diferente. Hoje, apesar do meu dia ter sido muito difícil, eu tô aqui porque eu quero trazer para vocês a ideia de que ser serena é um desafio cotidiano. Estar serena, estar numa sensação, numa situação em que você consegue respirar profundamente e segurar muito firme quando tudo parece que está desabando, é exatamente a minha missão aqui dentro da Escola Serenar. É mostrar para vocês que isso é possível. Então, hoje eu acho que o universo resolveu fazer uma brincadeira comigo. Já que eu me propus a fazer isso, já que eu me propus a mostrar para vocês que é possível ser e estar serena, mesmo em situações caóticas de dias desafiadores, o universo trouxe justo hoje, no dia da inauguração da Serenar, um dia de caos para a minha vida. Por quê? Porque ele é chato, feio e bobo? Não! Porque eu preciso ser a prova viva daquilo que eu digo para vocês. Eu preciso ser a prova viva de que eu vou chegar e eu vou ter um dia desafiador em que as coisas não deram certo, que o cachorro tá latindo o dia inteiro, sei lá eu por quê, que as crianças surtaram o dia inteiro, que tudo virou de ponta cabeça para estar aqui à noite e falar para vocês, gente, não é nada fácil. Não é nada gostosinho, porém é possível. E acima de tudo, não é só possível, como é preciso. Por quê? Porque se em dias desafiadores, como o que eu vivi hoje, e como certamente muitas de vocês já viveu ao longo da sua vida, se a gente não tiver a noção da importância do que é o estar serena, Dani, o que que é estar serena, né? Eu tô falando tanto dessa palavra e a gente às vezes não tem muita noção do que é o estar serena. Quando eu falo estar serena, provavelmente vem o quê? Estar em paz. Gente, se vocês quiserem conversar comigo pelo chat, manda ver que eu tô enxergando todo mundo aqui, tá? Tô conseguindo ler tudo, em tese. Estar serena não é simplesmente a gente achar que as coisas não vão acontecer na nossa vida. Ah, eu tô plena, eu tô tranquila, eu não vou me irritar. Isso é completamente ilusório e isso é uma máscara que a gente coloca aqui na nossa frente para dizer para a vida que a gente está encarando ela da melhor forma possível. Agora, a grande questão aqui é: será que isso é real? Será que a gente está mesmo por dentro tão tranquila quanto a gente está querendo transparecer que está lá por fora? Em geral, não.
É lógico que aqui a ideia do serenar e a ideia desse método que eu canalizei, que eu criei, que eu vou contar para vocês como funciona, a ideia é dar a ferramenta necessária para que quando o Alfredo estiver lá fora, latindo no meio da minha aula, eu não fique surtada com ele. Para que quando as coisas comecem a dar tudo errado, eu simplesmente não deixe que aquilo vire uma tremenda bola de neve e que me leve ladeira abaixo. Então, a ideia de estar serena não é a gente achar que as coisas nunca mais vão nos afetar. Isso aí não é estar sereno, isso é estar chapado de medicação. E olhe lá, hein? Porque às vezes, mesmo com muito remédio, a gente não consegue esquecer o que a vida está trazendo, né? Estar serena é a gente ter a consciência de que, mesmo que tudo desmorone, apesar do chefe incomodando, apesar das crianças surtadas, apesar do marido resmungão, apesar de tudo o que acontecer na sua vida, você tem pleno domínio da situação. E eu vou dizer para vocês que não é nada fácil. Eu não vou falar para vocês que é um processo tranquilinho, porque não é. E hoje o universo chegou para mim e falou assim: eu vou te desafiar a se manter serena até às 7:30 da noite. Gente, vai acabar essa aula aqui, sabe o que aconteceu? Eu vou lá, vou deitar em posição fetal, vou chorar que nem criança. Mas isso faz parte do processo. Dani, por que que tu está contando tudo isso? Porque a gente precisa normalizar a ideia de que não vai estar tudo bem, pleno sempre. E que sim, é desse jeito mesmo que funciona. É chorando um pouquinho, caminhando um pouquinho, chorando um pouquinho, caminhando um pouquinho. Porque tantas e tantas vezes na vida a gente acha que é simplesmente vou fazer um mantra. Vou lá fazer o curso de Reiki que eu fiz, vou aprender Reiki, e aí eu vou ler lá o meu salmo, vou acender meu incenso, agarrar aqui a minha selenita e vai ficar tudo bem. Não vai. Sorry. Talvez amenize, com certeza ajuda, mas não vai ficar muito tudo bem por muito tempo se você não perceber que isso é só uma máscara. Por quê? Porque você precisa entender que para ficar tudo bem, a gente tem que olhar para o que está tudo mal. A gente tem que olhar para dentro. A gente tem que se olhar e falar assim: o que é que está me irritando tanto no dia de hoje? Por que é que o Alfredo late todo dia nessa hora? Por que que hoje eu estou irritada? Gente, é muito difícil. Eu tô assustando vocês, né? É muito difícil estar serena, mas sabe o que que é mais difícil ainda? É estar desatenta. É mais difícil ainda estar desligada, desconectada. Sabe por quê? Porque a gente começa a entrar numa situação, numa sensação de vazio, de estar perdida. E muitas vezes a gente não faz ideia de onde vem tudo isso. E hoje eu vou contar para vocês da onde que vem esse vazio, da onde que vem essa sensação de que, nossa, eu tô perdida, eu não faço nem ideia de para que lado que eu vou. Essa sensação vem de uma desconexão nossa conosco mesmos. Vou explicar melhor. A gente aprendeu desde muito pequenininha que a gente precisava estar super bem disposta, sempre sorrindo, servindo, sendo a queridinha, a amadinha, né? Porque senão as pessoas iam dizer que a gente não era colaborativa, que a gente não era uma boa menina, que a gente tinha certos problemas de rebeldia. Nossa, aquela menina responde demais, ela não faz as coisas que a gente pede. E a gente foi aprendendo desde criancinha que a gente tinha que ficar bem quietinha, encolhidinha dentro da nossa casca, da nossa pele, do nosso quadrado, e de preferência fazendo tudo o que nos mandavam fazer.
certo? A gente cresceu assim. A maioria de nós cresceu assim. Chegou na adolescência, muitas de nós super se revoltaram, né? Não quero mais saber nada disso, foram quebrar os pratos com os pais e aí foram para um outro extremo. E outras mantiveram a síndrome da boa menina durante muitos e muitos anos, quiçá até hoje. Bom, o que que acontece com alguém que passa a vida inteira fingindo que é uma boa menina? E eu não estou dizendo que a gente faz por mal. É porque nós aprendemos que a gente precisava ser desse jeito. Boas meninas. Como é que chega aos 30, 40, 50, 60 anos uma mulher que passou a vida inteira desconectada da sua essência que ela sequer sabe qual é? Não faço a mínima ideia de quem eu sou. Não tenho nem, eu só sei que eu tenho que ser uma boa esposa, uma boa namorada, uma boa profissional, uma boa mãe. Eu tenho que ser boa. Eu só tenho que ser boa, eu só sei disso. O resto, não faço a menor ideia. O que que acontece com uma pessoa assim? Vai chegar um momento da vida dela que ela vai se sentir uma fraude. Por quê? Porque ela vai olhar e lá dentro, por mais que ela queira fingir que ela é boazinha, vai chegar uma hora que ela vai ter muita raiva daquele chefe que está cobrando coisas que não é para ela fazer. Ela vai ter muito ódio daquele marido que é grosseiro e que fala coisas que não deveria. Ela vai querer esganar as crianças que não obedecem ela da forma como ela precisa ser obedecida. E essa mulher, ela vai acabar rompendo uma barreira em que ela se olha no espelho e ela foi criada para se enxergar boazinha, mas por dentro ela vai se sentir uma verdadeira megera. Por quê? Porque ela olha para dentro e se enxerga. Poxa, mas eu só penso mal do meu marido, eu quero matar meu chefe, quero esganar as crianças. Eu não gosto de mim. Ó, vamos agora para a questão da autoestima. Eu não gosto de mim, eu me olho no espelho, eu me odeio. Acho que eu deveria, sei lá, ter nascido com outra pele, outro tipo de estrutura física. Nada me agrada na minha vida. Como é que uma pessoa que foi criada, nasceu para ser boazinha e entregar isso, se olha no espelho e se vê uma verdadeira bruxa? Vai conseguir ser serena, vai conseguir estar em paz. Não vai, gente, não vai. E aí a gente não sabe por que que a gente está perdida. Sabe por que que a gente está perdida? Porque a gente não se conhece. A gente não consegue admitir a ideia de que faz parte de nós, faz parte de todas nós sermos chata, feia, boba. Faz parte da Daniela tá furiosa com o negócio que está acontecendo na vida dela. Faz parte da vida de todas e de qualquer uma de nós. Esse lado, entre aspas, sombra. Esse lado que nós não nos permitimos viver por anos e anos e anos e anos. E aí a gente fica o quê? Fica completamente tomada de uma máscara social, né? Uma máscara que a gente coloca em nós de que tá tudo bem. Eu não posso descer do salto. Não, não, eu fui criada para ser boazinha. Então, tudo que está acontecendo dentro de mim, eu vou deixando aquilo grudar em mim, sedimentar em mim, até que, sabe o que acontece? Meu coração vira uma pedra. Eu vou contar uma história para vocês. Eu adoro essas aulas em que as inspirações chegam do nada, assim. Oi, obrigada, gente. Vou contar uma história para vocês, vocês sabem que eu amo histórias. Era uma vez um cavaleiro que ele usava uma armadura de ferro. E ele, durante muitos e muitos anos, precisou batalhar naquela armadura de ferro. Ele chegou um momento em que ele era tão solicitado, porque ele era o cavaleiro mais valente de todo o reino, e ele era aquele que o dragão mais perigoso aparecia, ele era solicitado. Lá no reino dos Cafundó do Brejo, quando acontecia qualquer coisa, ele era o cavaleiro que era chamado.
Então, durante muitos anos, ele estava ali na lida do trabalho, de ir atrás das coisas do cavaleiro. E aí, o que começou a acontecer? Ele era tão demandado que ele parou até de tirar a armadura dele. Ele começou até a tomar, a comer, almoçar e jantar, e ele dormia com a armadura dele. A mulher dele começou a ficar extremamente chateada com essa história dele dormir de armadura. Pois afinal, né? Quem dorme com um homem de armadura do lado não consegue nem dar um abraço no meio da noite porque leva uma espetada. A mulher dele começou a ficar muito incomodada. O filho dele começou a ficar muito incomodado, pois o pai ia jogar bola e chutava a bola, furava com aquela armadura de ferro, não tinha a mínima condição de fazer aquilo. E ele sempre, sempre achando que aquilo era a melhor coisa que tinha acontecido com a vida dele, pois ele ganhou aquela armadura depois de muito trabalho e ele era famoso por ser o cavaleiro mais brilhante, com a armadura mais bonita e super, super, supra-sumo de todos os reinos. Ok. E ele foi integrando dentro dele aquela armadura. Chegou um dia que ele começou a perceber, ele tinha um elmo, sabe aquela fechava assim? Ok. E ele usava a armadura com o elmo para cima. Abria o elmo, comia, fechava o elmo. Ok, tranquilo. Ele estava ótimo. Gente, ele estava fechando o último biscoitinho do pacote. Um dia ele foi comer e o elmo dele travou. Ele não conseguiu abrir a armadura. E aquilo lá causou um desconforto, porque afinal, como é que ele ia comer? E aí, a partir daquele dia, a armadura não abria e ele precisava ser alimentado por canudinho. A mulher dele dava comida no meio dos ferrinhos. Ficou insustentável aquela situação. Até que ele começou a se incomodar muito com aquilo. Se incomodou, falou: não, não, tá, tem alguma coisa errada. Quer saber? Eu acho que mesmo que me solicitem o tempo inteiro para eu ser guerreiro de outros reinos, eu vou tirar essa armadura. Eu acho que pelo menos o capacete está me incomodando muito. E quando ele foi tirar a armadura, ele não conseguiu. A armadura estava completamente travada no corpo dele. Ele integrou aquilo de uma forma que virou como se fosse uma segunda pele. E ela não saía. O cavaleiro ficou desesperado, porque ele sempre achou que a qualquer momento ele poderia deixar de ser o guerreiro que ele era. Era só ele dizer não. Ah, não vou mais lá buscar lá atrás do dragão, não vou mais atrás da hidra aqui. Não, 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 se virem. Ele achou que ia ser desse jeito. Só que quando ele foi tirar a armadura, ele percebeu que ela não saía mais. Ele ficou desesperado. Então ele começou a procurar sábios e conselheiros de todos os lugares para descobrir como é que ele saía daquela armadura. E ele teve que entrar numa jornada de autoconhecimento. Uma jornada de... Era um caminhar e ele ia procurando as pessoas. Então ele encontrou o Mago Merlin, o famoso Mago Merlin, que falou para ele que ele tinha que ir atrás de um castelo. Ele foi naquele castelo e ele chegou naquele castelo e era um castelo onde ele tinha que entrar sozinho, apesar de ter alguns acompanhantes ali na jornada dele. Ele tinha que entrar sozinho. E ele só podia sair daquele castelo quando ele conseguisse tirar uma parte da armadura. Ele ficou desesperado, afinal ele não conseguia fazer isso. Ele entrou no castelo e o castelo era cercado de espelhos. Ele começou a se olhar no espelho e ele começou a olhar para dentro. E ele começou a tentar arrancar aquela coisa e ele não conseguia, até que ele parou, sentou no chão, olhou bem profundamente num dos espelhos que tinha à frente dele e começou a chorar. Chorou, 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 chorou. Quando ele parou de chorar, ele estava com o nariz coçando e ele foi fazer assim e ele percebeu que o elmo dele caiu. Ele teve contato com a fragilidade dele. Ele teve contato com algo que fazia muito tempo que ele não conseguia, que era se enxergar, olhar no espelho e olhar e se compreender e perceber quem ele era. Esse cavaleiro continuou a sua jornada e ele passou por mais alguns lugares, e em cada lugar que ele estava, ele foi descobrindo algo que era importante para ele voltar a ser quem ele era. Então ele se olhou no espelho, depois ele foi para um castelo onde era completamente escuro, tudo escuro, ele não enxergava nada, e ali ele teve que lidar com o seu medo.
e com as suas sombras. E quando ele conseguiu lidar com o seu medo e as suas sombras, ele perdeu mais um pedaço da armadura. E esse cavaleiro foi fazendo todo esse processo de olhar para dentro e de enfrentar os seus medos. Vejam, olha que coisa interessante. Ele era o guerreiro mais famoso de todo aquele lugar. Ele era o mais solicitado. Mas o verdadeiro monstro que aprisionava ele mesmo era uma certa falsidade que ele tinha em relação a ele mesmo. Aquela armadura era uma máscara que ele apresentava para as pessoas. E de tanto ele apresentar essa máscara para as pessoas, ele passou a acreditar que ele era aquela armadura e que ele não estava vestindo aquela armadura. Ao final, ele consegue, depois de muito tempo, perder todas as partes da armadura e ele decide voltar para casa. E ele chega em casa morrendo de medo de não ser bem recebido, afinal fazia anos que ele estava num processo de busca e de autoconhecimento. E quando ele chega na casa dele, a mulher dele, que o conhecia antes dele ser cavaleiro, quando ele era noviço, ela olha para ele e reconhece a essência do seu marido. Olha para ele e fala: "Ah, eu lembro de você assim, sem a armadura. Foi por esse homem que eu me apaixonei. Agora, se apresente ao seu filho, porque ele não conhece você sem essa armadura." Essa história, que eu contei muito brevemente, ela é de um livro. É um livro muito lindo. Depois eu coloco ele lá o link dele lá no WhatsApp. E eu quis trazer ela aqui para vocês hoje, nessa inspiração que me chegou, para mostrar para vocês e para trazer essa reflexão de quantas e quantas vezes nós estamos nos escondendo atrás de uma verdadeira armadura. Quais são as nossas armaduras? O que é que a gente junta e traz para dentro e para cima de nós para nos proteger? E mais importante ainda, do que é que nós estamos nos protegendo? De quem que nós estamos nos protegendo? Ouso dizer que estamos tentando nos proteger de nós mesmas. Porque aquela menininha lá que era ensinada a ser certinha, ela sabia que ela não era certinha. Ela sabia que existia dentro dela aspectos que queriam atirar uma pedra no coleguinha quando ele era mal criado com ela. Ela sabia que existia dentro dela aspectos que faziam com que ela quisesse responder para o pai e para a mãe de uma maneira muito mal criada. Mas ela ficou ali, escondidinha, atrás dessa máscara que é uma verdadeira armadura. Só que essa menininha chega aqui aos 30, 40, 50 anos e ela começa, assim como o cavaleiro, a sentir muito desconforto. E ela começa, assim como o cavaleiro, a não saber mais quem ela é. Ela não conseguia, assim como ele, ela não consegue mais se tocar, se enxergar sem aquele papel, aquela máscara por fora. E ela começa a compreender que tem alguma coisa errada. E é nesse momento, gente, nesse momento, meninas, que a gente encontra o nosso vazio. É nesse momento que a gente encontra a nossa dor, o nosso desconforto. É nesse momento em que a gente olha e fala assim, cara, eu sou uma fraude. Quem sou eu? Pois eu tô por fora tentando ser plena, legal, good vibes, e por dentro eu tô estraçalhada de dor, de tristeza, de mágoa, de ódio, de raiva. E aí a gente entra num processo muito ruim de nos magoar, de nos desacreditar, de perder a nossa autoconfiança, de entrar em um processo de insegurança. A nossa autoestima vai lá no pé. Por quê? Porque a gente não sabe quem nós somos. A gente não lembra mais. Porque desde pequenininha a gente foi trilhada a um caminho onde a gente tem que ser guerreira com armadura. E eu gravei uma aula esses dias com uma frase de uma amiga minha que falou: Dani, eu cansei de ser guerreira, eu nasci para ser princesa. Eu amei essa frase, achei sensacional. Mas
Se a gente fala isso lá fora para a sociedade vai falar que a gente, ai, olha lá, que louca, né? Onde é que já se viu? Ai, nascer para ser princesa. Não, a gente tem que batalhar pelas nossas coisas. Realmente, a gente tem que batalhar pelas nossas coisas. Mas será que tem que ser dessa maneira tão dolorida, difícil, árdua como é a do cavaleiro, que só se dedicou a isso a vida inteira e foi perdendo parte da sua própria essência? Eu acredito que não. Eu acredito que é possível que a gente faça um movimento, aliás, eu acredito que é possível e muito necessário que a gente faça um movimento onde a gente possa acreditar, onde a gente possa realmente respirar, olhar e falar assim: não, gente, é possível ser diferente. Eu não sou essa fraude. Eu preciso saber quem eu sou, sim. Sim, eu preciso me conhecer com toda certeza, mas eu não sou essa fraude. E agora eu pergunto para você: quem é você? É uma pergunta tão simples e, em geral, quando a gente pede para as pessoas se apresentarem, se você chega para uma pessoa e fala assim, quem é você? Ela vai falar o nome, talvez a idade, vai falar o que ela faz, a profissão, vai falar se ela é casada, se ela é solteira, se ela tem filho, onde ela mora e tal. Agora, se eu chegar para você e perguntar assim, quem é você, sem me dizer o que você faz no seu trabalho? Quem é você, sem me falar qual é seu estado civil? Quem é você sem me falar onde é que você mora? Já começa a ficar um pouquinho mais complicado, né? É o tipo de coisa que a gente não para se perguntar, mas deveria. Por quê? Porque no momento em que a gente começa a fazer essas simples perguntas, que não tem nada de simples, a gente começa a perceber que a nossa armadura, ela vai ficando mais frágil. A gente vai perceber, cada vez que a gente responde a uma pergunta dessa, que essa armadura vai caindo um pedacinho dela. E às vezes, para a gente saber e responder esse tipo de pergunta, a gente tem que espiar no buraco da armadura aqui, porque a gente não lembra mais. Ai, eu não lembro mais. Deixa eu olhar aqui para dentro. E eu sei que esse processo é um processo extremamente desafiador. Não é fácil, como eu falei desde o início. Mas, gente, sabe o que que não é fácil também? É dormir de armadura. Sabe o que que é difícil pra caramba também? É você viver vazia. É você viver se sacrificando pelo outro, e isso te dá muita raiva, e você continuar fazendo a mesma coisa, porque você não sabe ser diferente. Porque você acha que se você fizer algo diferente, a pessoa vai te rejeitar, não vai mais querer ser sua amiga, você vai ter problemas porque você está sendo verdadeira. Você acha que se você for honesta com você, e falar para a pessoa, calma, né? Com parcimônia, sem chamar ela de chata, feia, boba. Mas se você for honesta com você e passar a cuidar mais de você, você vai começar a achar que aquela coisa, todo mundo vai começar a te rejeitar, você vai começar a ficar nervosa. Lembrar, você foi criada desde muito pequenininha para ser boazinha, você não pode fazer isso. Hoje, olha só o que aconteceu comigo. Preste atenção como a gente pode aprender coisas no nosso dia a dia. E esse é o ponto do WhatsApp do Serenar. Porque todos os dias eu coloco uns áudios muito maluco lá, quem acompanha, com coisas do meu dia a dia. Hoje eu fui tomar um chai enquanto eu estava esperando os meninos no taekwondo. Fui na cafeteria pedir um chai, que eu adoro chai. Beleza. O rapaz trouxe, estava muito lindo, maravilhoso, estava gostoso, mas estava doce. Tudo bem, eu não estou tomando açúcar, senti muito forte. Não Gente, estava uma delícia, não reclamei, ok, beleza. Aí o barista veio para falar comigo e falou assim: Você costuma tomar muito chai? Eu falei: Sim. Ah, você gosta? Eu gosto. O que é que você achou do nosso? E aí, gente, foi um momento muito interessante, por quê? Porque se fosse a Dani com a armadura, ela teria dito: Nossa, tá uma delícia, parabéns, nossa, adorei, o melhor que eu já tomei. Mas a Dani, que está tentando ser mais honesta com ela,
e fazer com que a vibração de honestidade perpetue por todos os cantos, mesmo que seja difícil, falou para ele assim: olha, tá uma delícia o teu chai, mas eu achei um pouco doce. O rapaz olhou para mim, muito obrigado, agradeceu. Eu não senti que ele ficou chateado nem nada, tá? Ele agradeceu. Por quê? Porque ele falou que eles estavam testando novas receitas. E daí depois eu fiquei pensando, falei, gente, será que eu magoei o rapaz? Gente, olha só, nunca vi um moço na minha vida. Eu fui extremamente educada, ele veio me perguntar, eu tinha pago o produto e eu ainda estava preocupada se ele tinha ficado magoado com a verdade. Olha como tá muito forte dentro de nós essa coisa do querer ser legal, querer ser simpática o tempo inteiro. Só que ser simpática o tempo inteiro não é algo que seja honesto da nossa parte se vier com pequenas mentiras. Eu poderia ter dito para ele que estava gostoso, tava, mas estava doce e ele me perguntou e eu falei, mas me senti mal. Putz, grila, será que eu magoei o rapazinho, coitado? Aí na hora que eu fui pagar, eu cheguei para ele e falei assim: "Olha, você não ficou chateado comigo, né? Porque eu achei doce porque eu não tomo açúcar." Dele, não. A gente tá colocando, tá fazendo novos testes na receita, então foi muito bom saber. Então, gente, o que eu quero trazer com essa pequena história que aconteceu há poucas horas atrás é que mesmo quando a gente decide, porque eu tô muito decidida, é um processo difícil da gente não querer ser legal sempre, não querer ser simpático o tempo inteiro. Não é porque a gente é chata, feia, boba, mas é porque a gente precisa aprender a lidar com a verdade e a gente precisa aprender a mostrar para as pessoas ao nosso redor que tá tudo bem a gente ser sincero, sem ser simpático. Aliás, eu fui muito simpática porque eu sorri para ele o tempo inteiro. Mas eu falei a verdade para ele. E muitas vezes o que acontece no nosso dia a dia? A gente acaba para agradar, para não desagradar, para não magoar, a gente acaba fazendo e falando pequenas mentiras. Ou a gente acaba fazendo coisas que a gente não gostaria de fazer de forma nenhuma. Ou coisas que vão nos magoar de alguma forma. Por quê? Porque a gente quer ser a menina boazinha. Então, o que eu tô aprendendo na minha vida e que é desafiante, é desafiador, é que tudo bem, eu quero ser uma menina boazinha e legal, ok, bacana. Mas, às vezes, eu vou ter que ser uma bruxa malvada megera. Por quê? Porque aquilo condiz com a verdade do momento. Porque senão eu corro o risco de eu ficar sempre botando a armadura do legalzinha, da guerreira, da que resolve, daqui para mim eu faço. Vamos lá. Não preciso ir embora agora, não. Me dá mais um projeto, me dá que eu atendo mais um cliente. Não, olha, tudo bem, vamos, sabe? Sim, 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 sim. E aqui dentro gritando: sua louca, surtada, você não dá mais conta de nada. Você só quer tomar um banho e deitar e chorar em posição fetal. O que que você está fazendo? Maluca. E aí você está falando para você tudo aquilo que você queria falar para outra pessoa, mas não pode. Por quê? Porque você acha que tem que ser desse jeito, de chegar e não vou fazer, porque não. Vamos serenar e encontrar um equilíbrio onde não nem tudo você absorve dessa maneira de falar assim para tudo e nem tudo você joga lá no ventilador e fala, eu não vou fazer mais, se, né? Porque o que, gente, tem uma coisa muito importante aqui. Se você não aprende o equilíbrio, vai chegar um dia na sua vida que você vai jogar tudo no ventilador. E vai ser um tremendo de um estrago. Por quê? Porque não há Cristo que sustente. Nem Jesus aguentou. Teve um momento que Jesus foi lá no templo e ficou fulo da vida, né? Quem sabe a história da Bíblia?
ficou fulo da vida com o que estava acontecendo. Se nem Jesus aguentou, quem dirá nós? Então, assim, é muito importante que a gente aprenda a encontrar este equilíbrio. É muito importante que a gente consiga compreender que a gente não pode ficar falando só não para nós, mas que também a gente não precisa esperar o momento em que aquilo exploda de uma maneira em que a gente não consiga remediar depois. É muito importante estarmos serenas. Então, hoje, já que a gente está num momento muito especial de abertura dessa escola Serenar, que é um projeto que eu estou há muito tempo trabalhando e é realmente o meu propósito de vida é trazer essa escola para cá e fazer ela crescer e fazer ela ser um lugar de encontro de pessoas que querem se encontrar, que querem sair desse vazio de que tô perdida, não sei para que lado ir, ou pessoas que olham e falam assim, cara, eu cansei de ser boazinha e eu preciso ser verdadeira comigo. Olha só, eu cansei de ser boazinha, não é eu que preciso ser malvada, não. Eu cansei de ser boazinha, eu preciso ser verdadeira comigo, eu preciso ser íntegra. Eu preciso saber quem eu sou para eu poder falar para o mundo. Eu sou a Daniela. Eu não preciso falar, eu sou professora de autoconhecimento, sou servidora, blá, blá, blá. Não, eu sou a Daniela e eu sou uma pessoa que busca paz interna, apesar das dificuldades. Eu sou a Daniela e sou uma pessoa que busca ensinar para as pessoas ou trazer para as pessoas o maior potencial possível que elas têm de encontrar essa serenidade interna. A duras penas, sim, mas aqui junto comigo, vem cá, me dá a mão, vem comigo, eu tenho um plano. Vem comigo, eu tenho um plano. Essa é a Daniela. Então hoje eu queria falar um pouquinho para vocês como é o serenar. Mesmo quem não queira entrar na escola, e eu vou fazer esse convite para vocês que estão aqui, mesmo quem não queira entrar na escola, eu vou contar para vocês como é o Serenar, porque eu acho que, independentemente de você querer dar esse passo, de se aprofundar nisso, só de você conhecer um pouquinho do método, pode ser que em algum momento da sua vida você olhe e lembre disso e fala, opa, deixa eu ver se vai dar certo esse negócio de serenar aqui. Então, eu acho que para que vocês compreendam o que é bem o serenar, eu vou aplicar o serenar lá no Cavaleiro da Armadura, ok? Vamos lá. O Cavaleiro da Armadura estava se sentindo chateado, aborrecido, porque o que ele achava que ele tinha conquistado a vida inteira dele não estava sendo suficiente para ele ser feliz. Ele mal conseguia se alimentar. A mulher dele estava enfurecida com ele, o filho não queria mais brincar, ele estava se sentindo a última mosquinha da face da terra. Então, ele estava muito triste, chateado, aborrecido com ele mesmo. O primeiro passo do método Serenar é o sentir. Sentir a dor, sentir a frustração, sentir a tristeza, sentir a chateação, sentir o medo. Também sentir a alegria, sentir o prazer, sentir o bem-estar. Em geral, vou ser bem sincera, gente, quando a gente quer aplicar o Serenar, não tem nada de alegria, bem-estar e coisa boa, não. A gente tá muito chateado, tá? Então, o serenar, ele funciona muito bem para esses momentos quando a gente está full da vida mesmo. Funciona para o bom também? Óbvio, mas às vezes no bom a gente não precisa serenar, a gente já está sereno. Bom, o cavaleiro estava lá muito chateado, aborrecido, então ele sentiu tudo isso. Sentir. Ok. Não basta só a gente sentir para estar sereno. Aliás, vou falar um negócio para vocês. Essa fase do sentir, ela é difícil. Por quê? Porque a gente tem a tendência de querer esconder embaixo do tapete tudo o que está acontecendo, certo? Então, quando eu digo para vocês, olha, o primeiro passo para serenar é sentir, você já vai olhar e falar assim, cacete, tudo que eu não queria era sentir essa dor. Tudo o que eu não queria era ter que olhar para isso, tudo o que eu mais queria era fugir disso o mais rápido possível e eu vou ter que sentir, sim, vai ter que olhar, vai ter que ter medo, vai ter que se sentir frustrado, vai ter que sentir a dor, vai ter que olhar para aquilo ali e analisar e deixar aquilo ali em cima da mesa, ok? Beleza. O cavaleiro se sentiu mal. O passo 2 do serenar é o refletir.
O cavaleiro estava com toda aquela dor, aquela sensação ruim, não conseguia comer, estava triste, chateado, então ele parou para pensar: quem é que vai me ajudar agora? O que é que eu tenho que fazer? E ele começou a procurar ajuda, começou a perguntar para outras pessoas o que é que ele poderia fazer. Então ele botou a cachola para funcionar. Ele não sabia fazer sozinho. Então ele pensou: bom, então eu preciso de ajuda. Vou procurar quem possa me ajudar. Então ele começou a refletir, começou a pensar em possibilidades de solucionar aquele problema dele, certo? Passo 2 para serenar, refletir. O passo 3 é um passo que ele fala sobre nós conseguirmos naturalizar e neutralizar. Vou explicar. O cavaleiro estava triste, chateado, começou a querer fazer as coisas dele, e aí, por dentro, ele começa a ficar ansioso. Por quê? Porque eu já botei toda aquela porcaria para fora, aquele monte de sentimento, aquele monte de medo, de frustração. Eu já estou refletindo, tá? Peraí, deixa eu olhar, tentar olhar com olhos um pouco mais, né, racionais, sair um pouco da emoção. Esse movimento mexe com muitas coisas. Então, o passo 3 do Serenar é naturalizar barra neutralizar. O que que é isso? É você tirar o peso daquela situação. Dani, como é que eu tiro o peso da dor? Você começa a olhar e pensar: poxa, tá bom, tá doendo, mas tá doendo a vida inteira. E agora eu preciso lidar com isso. Tá doendo para mim, mas tá doendo pro Zezinho, pro Marquinho, tá doendo pra Paula, tá doendo pra Letícia, tá doendo para todo mundo. Então, você torna natural aquele momento em que você está passando por aquilo. Afinal, todo mundo passa. Afinal, você já passou por outros momentos. Aqui, gente, é como se você conseguisse tirar um pouco da pintura, da cor, sabe? Tipo, tá muito intenso aquilo ali, você dá uma acalmada. Dá uma acalmada. Perceba que não vai ser da noite para o dia que você vai conseguir aplicar, pô, tô serena. Não. Você levou 40, 50 anos para construir toda essa estrutura. Você quer em um dia desmoronar toda ela e deixá-la perfeitinha? Não vai acontecer. Vai acontecer, mas não em um dia. Então, naturaliza isso. Torna natural o problema. Torna natural você estar triste, torna natural você estar frustrada. Eu não estou desmerecendo e nem tirando nada da tua dor. Eu sei que a tua dor está dolorida, eu sei que está difícil para você, mas tira um pouco do emocional. Traz um pouco mais para a terra, sabe? Peraí, deixa eu ver aqui de verdade. Deixa eu ver o que que é isso que está afetando o meu dia a dia. Peraí, deixa eu ver o que que é isso aqui. Deixa eu analisar. Não, mas será que precisa ser desse jeito? Será que eu preciso ter tanta raiva? Será que eu preciso mesmo resolver isso para amanhã? Será que eu preciso? Comece a se questionar, fazer essas perguntas. No momento em que o cavaleiro começa a racionalizar, ele começa a perceber que ele precisa tomar alguma atitude, pois não basta sentir, não basta só pensar e não basta só você se isentar um pouco para poder ter um pouco mais de afastamento. Você precisa fazer alguma coisa a mais, senão aquilo não se resolve. Então, o passo 4 é agir. Então, depois que você sentiu, trouxe aqui para o seu pensamento, você colocou aquilo no mundo de uma maneira mais, tá, deixa eu ver, vamos botar aqui na lista, vamos materializar. Você listou ali o que está te incomodando. Isso funciona muito, tá? Fica aqui um entre parênteses. Listar o que está te incomodando é ótimo para você conseguir neutralizar tudo aquilo que está acontecendo, trazer mais para a vida, certo? Coloca ali, beleza. Depois que você fez tudo isso, agora é hora de agir. Então, agora é hora de você tomar atitudes para que você saia daquele ciclo repetitivo que você está vivendo a vida inteira. Dani, como eu sei o que fazer? Bom, você vai ter que analisar. O que está acontecendo com você hoje? Então, o que estava acontecendo com o cavaleiro naquele momento?
Ele estava triste porque ele não conseguia mais saber quem ele era. Por quê? Porque ele estava sempre cuidando dos outros, indo atrás dos dragões e dos monstros e foi esquecendo de olhar para as suas próprias sombras. Então, qual é a ação que o cavaleiro toma? Bom, eu tenho que tirar essa armadura, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que começar a fazer movimentos para que eu saia dessa estrutura que eu me coloquei há tanto tempo. Um exemplo clássico e maravilhoso quando a gente fala sobre essas questões internas de autoconhecimento. Ação, vou fazer terapia. Ação, vou entrar na escola Serenar. Ação, vou começar a procurar meditar. Ação, vou ler livros que me tragam mais harmonia. Vou trazer conteúdo para o meu Instagram de coisas que são benéficas para mim. Ações que te tiram desse lugar. Isso é agir. Agora, o último passo, depois que o cavaleiro fez todas essas coisas, então o cavaleiro estava lá sentindo, ele racionalizou, ele aterrou, né? Fez um plano, fez um mapa aqui para poder saber o que ele ia fazer, começou a ir atrás, e aí chegou um momento em que o cavaleiro precisou rezar. O passo 5 é rezar. Dentro da escola Serenar, temos um pilar da espiritualidade. Por quê, Dani? Porque na hora que o bicho pega minha filha, é ali que é a salvação. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, você pode ser a pessoa que tem mais dinheiro no mundo, você pode ser a pessoa mais bonita, você pode ser a pessoa mais bem resolvida, o profissional maravilhoso. Na hora que o bicho pega, se o teu espiritual está enfraquecido, nada disso vai te sustentar. Então, o passo 5 do serenar é rezar. E não importa se você precisa ir, se você tem alguma religião e vai à igreja, vai ao centro, vai ao terreiro, não importa se você precisa ir até lá, ou se você é uma pessoa que busca a espiritualidade dentro de você, que você vai fazer as suas meditações, você vai lá pegar teu japamala e vai rezar, você vai para sua yoga, você vai para sua academia e lá você esparece, vai conversar com Deus, vai acender sua vela, não importa o que você vai fazer, mas você precisa ter fortaleza nesse passo 5. Por quê? Porque sem ele, as outras estruturas ficam mais difíceis. O passo 5 nos dá sustentação. Não tem um que seja mais importante que o outro, e percebam assim: o serenar, eu não sei se vocês se deram conta. Se vocês escreverem serenar, vocês vão ter sentir, S-E, refletir, R-E, N, naturalizar, A, agir, R, rezar. Então, a palavra serenar, o método serenar é com base nessa palavra. Então, toda vez que vocês estiverem precisando serenar, tentem encaixar a vida de vocês nessas 5 partezinhas. 5 fases. Gente, isso aqui é um passo a passo para você ter mais tranquilidade. É um passo a passo para você sair das emoções e da ansiedade e daquela cabeça que não para de pensar atormentada e de começar a tomar as atitudes assim, ó, embolada, tipo, engatar um namoro no outro. Sabe essas coisas que a gente faz? Gente, e isso aí, se a gente for parar para pensar, é porque a gente não está conseguindo voltar para o nosso eixo. Isso aí é o medo de tirar a armadura. Daí a gente tira a armadura de um pedaço, vai lá e põe o outro. Não, peraí, deixa eu botar outro aqui para ficar protegidinho. Ai, que medo. Então, dentro do serenar, esse passo a passo, vocês começam a perceber que é possível se aplicar a absolutamente tudo na vida de vocês. Desafio vocês a começarem a aplicar o método serenar para tudo e virem me contar depois os resultados. Às vezes, uma das partezinhas vai ser mais fácil para você, às vezes, mais de uma vai ser mais desafiadora, dependendo da situação. Mas saibam que é um aprimoramento.
E dentro da escola Serenar, o que que a gente vai fazer? São 5 pilares, assim como são 5 passos no método. Então, dentro da escola, a gente vai ter pilar emocional, serenar, sentir. Pilar racional, refletir. Pilar ativacional, que é o de ação. Vamos ter o pilar material. Eu sempre troco a ordem, gente. Eu vou de novo, tá? Vamos lá. Pilar emocional, pilar racional, o pilar material, o pilar que é esse material que é o do naturalizar, trazer para a matéria. O pilar ativacional, que é a ação, e o pilar espiritual. Dentro de cada um desses pilares, nós vamos ter aulas específicas, não só para ensinar o método. Gente, o método eu ensinei, tá na introdução lá, tá? O método já tá aqui, mas para a gente compreender o que é que a gente coloca em cada cantinho. Então, por exemplo, tem uma aula gravada falando sobre intuição. Isso é emocional, tá lá no pilar emocional. Tem uma aula gravada que eu amo essa aula e essa técnica eu digo, cara, só de aprender essa técnica vale toda a escola Serenar por um ano, que é o show blá blá blá. Quem é minha aluna conhece, já falei para vocês dessa técnica que é aprender a controlar os pensamentos para que não fique aquele tormento que a gente fica dia a dia. A gente lá na aula do pilar racional, show, blá, 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 aprende a tirar isso, joga isso aqui fora, vamos se organizar. Então, cada um dos pilares da Escola Serenar vão ter assuntos diversos. Assim como vocês veem lá no grupo do WhatsApp, assuntos diversos que a gente vai trazer. Por quê? Porque a ideia da Escola Serenar é que eu seja uma guia para vocês, mas que vocês vão, mas que vocês, com o passar dos dias, consigam perceber uma autoguiança. Pois eu estou ensinando para vocês o método e vocês vão aprender esse método e vocês vão ter maestria nele. E vai chegar um momento em que vocês vão saber aplicar sozinho. Ah, isso aqui, pá, 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 pronto, resolveu. Nossa, de onde é que veio isso? Veio de você aprendendo a ser serena. E aprender a ser serena vem muito desse lugar de mergulho, de ter aquela coisa da gente querer ter paz. Para ser serena, tem uma coisa, gente, que não está no método serenar, porque ela vem antes. Vem antes do serenar. E isso aqui é muito importante. Para você ser uma pessoa serena, você tem que estar decidida. Eu falo muito sobre estar decidida, sobre ter clareza. E você precisa estar decidida e ter clareza no quê? Na vida que você quer ter, na forma como você quer ser. Porque não adianta nada você aprender o método, você assistir às aulas, se você não está decidida. Sabe por quê? Porque se você não está decidida, se eu não estivesse decidida a ser uma pessoa mais verdadeira e menos simpática, hoje, quando o rapazinho perguntou se o chai estava gostoso, e eu não ia, eu ia mentir para ele, eu ia falar, tá uma delícia, eu não ia falar que estava doce. E aí o estar decidida e o ser decidida é prerrogativa para qualquer coisa na nossa vida. Ah, eu quero ir para academia. Você está decidida? Você quer ou você está decidida? Ah, eu quero trabalhar com outra coisa. Quero, sei lá, abrir uma empresa. Você quer ou você está decidida a fazer? Ah, eu quero um bom relacionamento. Quero que o meu casamento seja um bom casamento. Você está decidida? Porque vou te falar um negócio, na hora em que o bicho pega, se você não tiver decidida, você vai arregar. E você vai lá botar a armadura de novo. Porque estar decidida nesse momento é essencial, sabe por quê, gente? Porque esse processo todo, ele exige muita coragem. É um processo em que nós estamos nos colocando num papel de tremenda vulnerabilidade. E eu sei, eu tenho consciência de que quando a gente fala que a gente precisa ser vulnerável, parece que dá aquela sensação que vulnerável é ser fraca, que eu vou ser machucada. Mas isso não é uma verdade. Mulheres vulneráveis são mulheres extremamente fortes. Por quê? Porque as mulheres vulneráveis se permitem sentir.
só é vulnerável, só consegue sentir a outra pessoa se você está vulnerável, se você se coloca no lugar dela. Por exemplo, hoje, lá no café, eu me coloquei numa posição vulnerável, pois eu poderia ser rejeitada, o cara podia ter ficado super chateado comigo, mas eu senti que ele precisava da minha verdade. Então eu fui forte e não fraca. Eu teria sido fraca se eu tivesse mentido. Vocês compreendem isso? É bem importante que a gente tenha essa ideia e essa percepção de que vulnerabilidade é a nossa grande força. E se você entrar na escola Serenar, você pode ter certeza que a gente vai fortalecer a ideia de que somos vulneráveis e por isso somos fortes. Exige muita coragem? Sim. Exige muita atenção? Sim. Exige disposição? Sim. Mas exige, acima de tudo, decisão. Você está decidida a ser uma pessoa serena? Você está decidida a não deixar que o tormento do dia a dia desconstrua a sua base forte? Você está decidida a ser uma mulher diferente, uma mulher que você goste, que você não tenha mais que ser aquela menininha que agrade todo mundo? Se você está decidida, então agora o meu convite está aberto. A partir de agora está aberta a Escola Serenar. Vai ser um prazer imenso ter vocês do meu lado. Essa escola está em construção e ela vai estar sempre em construção, então a ideia é que sempre vá entrando aulas novas e sempre vá dentro da nossa comunidade tendo uma conversa, porque a gente tem uma comunidade dos serenos. E lá na comunidade dos serenos a gente vai trocar ideia, a gente vai conversar. Vocês vão trazer para mim as dúvidas, as necessidades, e eu vou gravar as aulas que vocês me pedirem que tiver com mais dificuldade. Tudo o que eu tiver, tudo que a minha equipe espiritual me inspirar, eu decido serenar. Muito bem, Silmara. Tudo que houver da minha parte, a possibilidade de trazer para vocês, saibam que eu farei. Por quê? Porque isso aqui é minha missão de vida. Aí eu sabia que ia chorar. Gente, estava demorando 45 do segundo tempo. Isso aqui é minha missão de vida. Sabe por quê, gente? Porque eu já fui muito atormentada. Eu já fui uma mulher muito atormentada. Eu sofri tanto emocionalmente, especialmente quando o meu primeiro casamento acabou. Tem pessoas aqui dentro que sabem da minha história. Eu sofri que nem um cão sarnento. E eu achei que eu jamais na minha vida iria me recuperar. Eu achei que eu não ia conseguir. E hoje, olha onde eu tô. Então, vocês podem ter certeza que isso aqui é porque a minha vida está sendo direcionada para mostrar para vocês que toda a dor que eu sofri e toda a dor que vocês sofrem no dia a dia, ela é possível de ser transformada em amor. Eu vou repetir. Toda a dor que você sofre no dia a dia é possível ser transformada em amor. Não é um caminho fácil, mas eu tô aqui e tudo o que eu aprendi nesses últimos anos, vocês vão ter de mim. A todo momento vocês podem conversar comigo, eu sou super aberta. Quem está acostumado a conversar comigo sabe que eu respondo. Eu não sou estrelinha, gente. Eu adoro conversar com vocês. E saibam que isso aqui está sendo aberto hoje, é uma escola que já está. É uma escola que já vem alinhada no plano espiritual. E eu recebi uma mensagem muito, muito linda sobre essa escola, que a minha missão de vida era ancorar essa escola no planeta Terra. Então hoje eu faço esse convite para vocês, já que é a minha missão de vida, e eu preciso que essa escola funcione, gente, porque senão eu vou ter que voltar de novo com uma missão semelhante e dá um baita trabalho. É gostoso, mas dá trabalho. Então eu convido vocês. O site da escola é Escola Serenar. Deixa eu colocar aqui no chat. Gente, eu fiz o site. Por favor, pelo menos vocês vão lá olhar, porque tá lindo. E deu um trabalho, porque eu não sou. Pronto.
deu um trabalho porque eu não sou design, porque eu não sou nada disso. Quer dizer, eu aprendi a ser para poder serenar com vocês. Tá aqui o site, escolaserenar.com. Vai funcionar, deixa eu explicar como é que vai funcionar. Gente, é tipo um Daniflix, assim, sabe? Quem não cansou de mim ainda no WhatsApp? Oh, querida, que legal. Obrigada, Silmara. É tipo um Daniflix, gente. Vão ter os 5 pilares. Inicialmente, a gente vai trabalhar com os 5 pilares. Temos também um acervo de aulas bônus. Então, todas as aulas que eu dou ao vivo, elas ficam 48 horas, porque eu quero dar oportunidade para quem não pode entrar na escola poder assistir, tá? Então, as aulas da sexta-feira de manhã ficam 48 horas ao vivo. E depois que elas saem do ao vivo, elas vão lá para nossa escola, vão estar no Aulas ao Vivo tem acervo. Nós vamos ter convidadas muito especiais, inclusive, acho que a dona Mariana está por aqui, e ela vai fazer parte, com certeza, da minha egrégora. E a ideia da Serenar é ser um ambiente que nem a sala de casa de vocês. Só que. Ah, a Mari tá aí. É um ambiente como a sala de casa de vocês, só que com pessoas que falam a mesma língua que você. Então, se você gosta de uma velinha, de um incenso, se você gosta de falar da sétima dimensão, se você gosta de uma meditação, esse lugar aqui é para você. Por quê? Porque a gente também vai ampliar os nossos conhecimentos sobre espiritualidade. Lembra, isso aqui é muito importante, tá? Então, faço aqui o convite. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula ao vivo. Quem não puder, não quiser entrar na Serenar, não tem nenhum problema, gente. O WhatsApp tá lá, vai ficar aberta a escola. Essa escola não vai fechar, não fecha nem nas férias essa escola. E eu vou alimentando ela com as aulas novas, tá? Já tem muitas aulas lá na plataforma. E quem quiser participar, gente, o valor é muito em conta, tá? Tem um plano mensal, quem quiser participar do plano mensal, eu acho que fica R$ 98. E o plano anual, creio que é R$ 78, tá? Dá para pagar no cartão de crédito, parcelar R$ 78, gente, para ter um Netflix de bom conhecimento, por favor. Tanto que a gente gasta nessa internet, nesse WhatsApp, nesse Instagram, vendo porcaria. Vamos lá, coloca ali, investe em você, sabe? Investe em você para que você tenha um lugar com conhecimento, um lugar seguro para que você possa conversar com pessoas que estão passando pelas mesmas coisas. Acredite, a gente vai ter uma comunidade em que vocês vão começar a conversar, vocês vão perceber que é muito alinhada a nossa egrégora. Então, façam bom uso desse lugar. Convido vocês a fazerem a escola Serenar. Vamos combinar uma coisa? Vamos brincar que a Serenar é tipo o recreio de escola. A gente aprende um pouquinho, mas a gente também tem um lugar divertido de encontro, de alegria e de felicidade. Porque a minha missão é ver vocês serenas. Então, convido a todos, entrem lá, escolaserenar.com, manda para quem está precisando, manda para as amigas, manda para as irmãs, estejam presentes, comentem se vocês gostarem, tá? Para que eu também possa ter um direcionamento de para que lado eu vou, para que a gente consiga ampliar cada vez mais e ancorar essa linda missão aqui que me passaram e que confiaram em mim. Então eu tenho, aliás, a frase, a frase que veio no final da minha mensagem era: honre a sua missão. Então, gente, sabendo que eu tenho uma missão para honrar, eu conto com vocês para que a gente faça desse lugar um ambiente seguro, feliz e sereno. Muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui comigo nessa segunda noite. Está aberta a Escola Serenário. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Um beijo para vocês. Gostou do site, Camila? Obrigada. Ai, gente, deu trabalho, mas eu gostei também, viu? Achei que ficou fofo. Gente, Deus abençoe a todos vocês. Eu vou abrir hoje o nosso grupo. Se vocês quiserem contar como foi a aula, se vocês quiserem compartilhar, isso me ajuda muito a passar a minha mensagem também. Seria bem legal, tá bom? Ó, um beijo, fiquem bem e eu vejo vocês lá na escola. Até mais.